Atualiza. 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 E hoje, aqui na TV Evangelizar, nós começamos mais um Atualiza, uma oportunidade de se encontrar com Deus e com a palavra aí no seu dia a dia, na sua vida bem concreta. Sabe sobre o que a gente vai falar hoje? Bom, começa com uma pergunta então para você. Você é feliz? O que te faz feliz? Rapazes, falem um pouquinho aqui comigo. Diz para mim, do que você precisa para ser feliz? Não quero dinheiro. De que necessita para ser, também internacional, de que necessita para ser feliz? Para ser feliz, preciso paz. Fala um pouquinho comigo. Fala uma coisa. De que você precisa para ser feliz? Muita coisa. Realizar meus sonhos. Do que você precisa para ser feliz? Para ser feliz, meu Jesus do céu. Para ser feliz, olha, felicidade acho que não existe, assim, dizendo propriamente dito. Mas vivendo o suficiente bem, para ser feliz tem que ter um bom trabalho, ser bem remunerado, ter uma casinha para morar. E primeira coisa para ser feliz, saúde. Do que você precisa para ser feliz? Sei lá, em primeiro lugar, amor. Em segundo lugar, saúde. E o resto, Deus no coração. Do que você precisa para ser feliz? O que te faz feliz? O que eu preciso para ser feliz? Eu preciso da minha família para ser feliz. Das pessoas que eu amo junto comigo. Dona Terezinha, me diz, o que deixa a senhora feliz? O que te faz feliz? Feliz é Jesus, é que eu ando sempre, ele mora dentro do meu coração, e eu leio a palavra, eu medito, eu leio livros, eu canto numa igreja e gosto de viver a vida. E Jesus sempre ao meu lado, porque ele é meu amigo inseparável. Sem ele, eu não sou ninguém. Quando Jesus conversa com seus apóstolos, vai ensinar um pouquinho o caminho para eles serem felizes, Jesus diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas, ao mesmo tempo, Jesus também é aquele que multiplica os pães e que dá pão para as pessoas. Afinal, o que será que completa o coração do homem? O que faz a gente ser realizado e feliz de verdade? Esse é o nosso tema hoje, aqui no Atualiza. Atualiza. E aqui no Atualiza hoje nós estamos falando de coisa boa, viu, gente? Estamos falando de como ser feliz. E afinal, como ser feliz se não satisfazendo as nossas necessidades humanas? Nesse bloco nós vamos começar conversando sobre quais são essas necessidades. E para falar sobre isso eu trouxe gente especialista aqui. Nós estamos aqui em um dos auditórios da PUC, no bloco de comunicação, com o pessoal da galera da comunicação social e com o doutor aqui do lado, com gente importante, professor Marcos José, para a gente poder discutir um pouco de algumas teorias importantes que falam daquilo que o homem precisa como ser humano. Nós vamos partir hoje, professor, de um elemento que é bastante conhecido nas teorias de comunicação, que a gente chama de pirâmide de Maslow, feito por um judeu que morava nos Estados Unidos, chamado Abraham Maslow. O que significa essa pirâmide? Está aqui atrás, para a gente dar uma olhadinha, né? Essa pirâmide é uma base, né, de como que a sociedade vive e como é que ela se consolidou dentro desse período todo. Então ele estudou as necessidades principais que o indivíduo precisa, né? Então a primeira necessidade envolve esses aspectos fisiológicos, né? Então somente no aspecto de beber, comer, esses são os cuidados essenciais de qualquer ser humano. Então tem alguns aspectos importantes, como também a questão do conforto, se agasalhar. Então hoje a sociedade precisa disso como uma base fundamental para a própria sobrevivência. Então, segundo a teoria de Maslow, aquilo que é fundamental para que se alcance outros patamares é que, em primeiro lugar, se cuide daquilo que é fisiológico, do corpo. E que cuide de você, né? Beleza. E cuidar de você significa preservar a sua saúde, cuidar do seu corpo. Maslow vai tratar dessa questão, por isso que a base da pirâmide começa com essa coisa do cuidado fisiológico, cuidar do corpo. As necessidades, elas vão ganhando algumas especialidades, né? Vão ganhando novos traços. Então, depois das fisiológicas vem a segurança, né? A segurança, a gente precisa de um local bom para se viver.
né? Então, nesse aspecto daí, nós vamos ver a questão da segurança. Qual é a grande preocupação que a gente tem? Se a gente anda na rua, precisamos ter tranquilidade de que não vai acontecer nada e tudo. Cuidar para atravessar uma rua de forma adequada, cuidar para que você tenha uma casa onde você possa se proteger, com telhado, essas coisas todas. Então, o mundo vai evoluindo, a tecnologia também vai evoluindo e nós, à medida que a questão demográfica vai ampliando, nós precisamos também cuidar desses aspectos. Então, morar em prédio, morar em casa, ter uma rua pavimentada. Se esconder nos condomínios fechados, né? Também acontece, porque as pessoas vão atrás do quê? Os condomínios fechados são criados em função da falta da segurança ou de outros aspectos que não necessariamente envolvem a questão da segurança, envolve a questão de status, envolve a questão de valor, envolve a questão de mobilidade social, e aí nós temos que tomar cuidado porque isso vai fugir um pouco daqueles aspectos que são essenciais para a própria vida, né? Então a gente está subindo a pirâmide aqui. Então a gente sai um pouquinho do mundo externo, da segurança, e a gente vai caindo agora no mundo interno, né? Numa dimensão afetivo-social. Que é exatamente isso. Nós precisamos conviver. O ser humano é de convivência. Nós precisamos se relacionar. Pessoas não podem ficar isoladas porque elas vão sofrer problemas neurológicos, problemas de esquizofrenias e tudo. Então, o objetivo mesmo e da própria sociedade é essa convivência. E a convivência exige regras, exige formas de conduta, exige valores. E aí que vai criar as afinidades, né? Os valores morais, os valores éticos que estão presentes no nosso cotidiano, né? E com isso o homem vai alcançando um pouquinho mais de felicidade interior quando ele também se encontra na autoestima, né? Isso, ele vai buscar, e aí ele vai tentar, de alguma forma, é isso que a gente busca, é o autoconhecimento, vamos adquirindo também essa autoestima de ser importante para a sociedade e esse resgate é fundamental, né? Não dá para a gente achar que só vamos explorar o mundo, só vamos explorar a sociedade, só para mim, né, do individual, mas eu vou começar a entrar no universo do coletivo, da troca e da busca por compartilhamento desse processo todo. E aí, brincando então com o individual e o coletivo, a gente chega no pico da pirâmide, que é a autorrealização. Que é um momento mágico e que não tem um momento. Pode ser que seja com pouca idade, você já possa conseguir isso. Mas é uma tendência do seu projeto de vida, né? Que você possa, de alguma forma, contribuir para a própria sociedade. A minha troca é o meu valor. O que eu tenho, o meu conhecimento, e a troca é em cima do prazer de poder ajudar as pessoas a se sentir bem. Isso para nós no mundo religioso, professor, é bastante interessante. Para evangelizar e para buscar o bem comum, nós teríamos que partir das necessidades mais básicas do homem para que ali a gente, em um processo evolutivo, chegasse lá em cima, no topo da pirâmide, onde nós estaríamos capazes e aptos de fazer um processo de transformação da sociedade e uma transformação interna. Mas será que é isso que acontece de fato? Daqui a pouco a gente volta para conversar sobre como o mundo hoje tem visto as necessidades humanas, para a gente ver se de fato a gente tem buscado aquilo que é essencial para a nossa vida. Daqui a pouquinho, a Atualiza está de volta. Atualiza de volta, falando sobre ser feliz. Como ser feliz? Satisfazendo as nossas necessidades humanas. Vamos falar um pouco sobre o mundo. Nós vimos então que a gente parte para ser feliz de necessidades mais básicas, mais fisiológicas, para chegar na autorrealização lá no final. Quando a gente fala da comunicação, vamos falar de mídia, por exemplo, de TV, de jornal, aquilo que é oferecido para as pessoas, para que elas sejam felizes, será que está ligado lá em cima à autorrealização? A autonomia, a um trabalho criativo, a moralidade? Ou será que a gente é construído para vender outro tipo de produto? O que vocês acham? Cada etapa é necessária para chegar na autorrealização. Sem uma dessas etapas, isso não seria possível. E eu acho engraçado porque hoje as pessoas buscam tanto algo que muitas vezes elas deixam alguma dessas etapas de lado na vida. Por exemplo, na fisiológica, aquilo de descansar. As pessoas hoje não têm tempo para descansar. Elas querem tanto lutar por aquilo, pela autorrealização, por se realizar, tanto em relação à família quanto ao trabalho, que elas acabam deixando alguns princípios de lado. Então, eu acho interessante que
as pessoas não estão seguindo essa pirâmide, né? Elas tentam pular as etapas para realizar aquilo que elas querem. Quando a gente vai numa balada, por exemplo, alguém chega e fala: estou muito interessado em você, porque você me parece muito autorrealizada. Ou não, o que a gente olha em primeiro lugar? Realmente trazendo para esse lado, as pessoas olham na questão física, né? Primeiro... A gente parte do fisiológico, né? Parte do fisiológico, então essa questão natural, assim. E trazendo para o lado do jornalismo, eu acho que o jornalismo tem um papel social muito grande no sentido de cobrança. Então, o jornalismo, ele parte do princípio de que muitas reportagens são no sentido de mostrar uma realidade que está acontecendo ali para que as pessoas responsáveis por isso tomem uma iniciativa para mudar, para que a pessoa tenha garantido primeiro seus direitos básicos, suas necessidades básicas, para ter essa evolução. Então, eu acho muito importante o papel do jornalista nesse sentido também. Aqui, então, no processo de comunicação, o jornalista tem uma responsabilidade social, né? Olhando para a nossa TV hoje, por exemplo, que é aquele meio de massa que chega mais ao nosso povo, será que, de fato, hoje, os nossos programas, a nossa propaganda, ela tem vendido essa imagem, ela tem transmitido essa responsabilidade social ou não? Olhando em nível macro, não só para o jornalismo em si. O que vocês acham? Acho que todo mundo olha muito o aspecto físico hoje. Eu acho que não é diferente na televisão. Eu acho que a gente vê a banalização de muita coisa que deveria ser especial, sabe? Então, por exemplo, tem uma propaganda, e aí tem uma mulher pelada que faz a propaganda, quase pelada. De cerveja, que não tem nada a ver com o corpo, né? Mas... Exatamente. Então, acho que as pessoas banalizam um pouco, e isso reflete na sociedade. Então, se eu sou telespectadora, e eu estou vendo na televisão isso, então é o produto que eu estou consumindo, é isso que eu vou refletir. E é por isso que as meninas falaram que na sociedade não é isso que a gente tem. Então, eu acho que a mídia a gente tem como jornalista um papel fundamental, mas não é isso que acontece, infelizmente, e é o retorno que a gente está tendo da sociedade, né? Que é a banalização, é as coisas sem escrúpulos, né, na verdade. Então a gente poderia falar que hoje, na nossa sociedade, nós temos uma pirâmide de Maslow invertida, basicamente, que a gente tem valorizado as necessidades fisiológicas como se fossem o topo da pirâmide, o estágio mais evoluído, ou não? O que vocês acham? Olha, eu acredito, como eu falei, as pessoas estão pulando as etapas assim para ter a realização delas, né? Então, muitas vezes, deixam de lado até uma alimentação correta que elas poderiam fazer, um descanso, o lazer. E se a gente for pensar, você tendo um descanso, você tendo o seu lazer, você trabalha muito melhor. Então, essa autorrealização seria alcançada, querendo ou não. Às vezes até de uma forma mais rápida, mas as pessoas buscam tanto, o tempo está passando tão rápido na cabeça das pessoas, é tanta informação que nós recebemos, que acaba que a pessoa querendo realizar aquilo rápido demais e deixando princípios de lado, né? Professor, dentro dessas necessidades humanas, dentro da teoria de Maslow, eu sei que Maslow, por exemplo, ele influencia muito depois a psicologia da religião, algumas dimensões que vão ser importantes, trabalhadas na minha área específica, que é a teologia, né? Aonde que a gente pode entender a espiritualidade nesse processo? Será que para ter uma espiritualidade, uma religiosidade, eu teria também que passar por esse processo da pirâmide ou não? Eu acredito muito que, vamos deixar um pouquinho de lado isso, mas a questão principal está o seguinte: cumprimentar as pessoas, acolher as pessoas, respeitar os direitos de cada um, as suas falas, as suas características, a sua diversidade. Acho que a autorrealização está desde sucesso profissional, mas um sucesso profissional dentro de um caminhar de respeito com a sociedade, de respeito com a humanidade. E a questão de também de contribuir para que outros também possam alcançar esses projetos de vida. E não ser só individualista. Essa é a grande preocupação hoje da sociedade. Somos uma sociedade muito individualista, onde as questões de marca determinam, às vezes, a nossa própria atitude. E as nossas atitudes pessoais não são colocadas à frente. A gente se mascara com marca, se mascara com sustentação, se mascara com um carro clássico, alguma coisa, mas, no fundo, não apresentamos o que somos. Tanto que, às vezes, a experiência melhora quando alguém consegue conversar com a gente e a gente se desvela e se mostra. E as pessoas descobrem: puxa, eu não sabia que você era assim, eu não sabia que você era tão legal, eu não sabia, porque às vezes a gente mesmo se mascara e o melhor de nós está escondido atrás
desse contexto todo econômico e social que está colocado colocado por outros e não pela gente. A gente hoje falou das necessidades humanas. É importante então a gente compreender que o homem ele é formado por diferentes aspectos e que é preciso cuidar de todos esses aspectos para que a gente consiga caminhar rumo à autorrealização, rumo à felicidade. Como a espiritualidade influencia tudo isso, a gente fala daqui a pouquinho para a gente encerrar o nosso programa, tá bom? Fica com a gente. Bom, galera, nós saímos dos nossos especialistas para chegar agora para conversar com você aqui no centro de Curitiba. Nós já vimos que o homem é formado por várias dimensões e que o homem tem um coração grande, várias necessidades. É preciso agora permitir que a espiritualidade nos toque nas nossas diferentes necessidades. Que Jesus te acompanhe, mas que te acompanhe também cuidando do seu corpo, cuidando dos seus amigos, estruturando um esquema gostoso familiar para chegar depois da realização profissional, na realização nos diferentes aspectos da nossa vida. Olha, não só de pão vive o homem, mas o homem também vive de pão. Encontrar-se com Jesus é permitir que Ele nos acompanhe em todos os momentos da nossa vida, inclusive cuidando de quem nós somos, do nosso corpo, do nosso físico, da nossa fé, da nossa espiritualidade, do nosso estudo, de tudo isso, tá bom? Com isso, hoje nós encerramos o nosso Atualiza, infelizmente, mas logo a gente está de volta juntos para falar um pouco mais de como a palavra toca a nossa vida, a nossa alma, hoje, no nosso dia a dia, beleza? Fica com Deus aí, logo a gente está de volta. Até mais! Atualiza. 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 Atualiza.